Mateus capítulo 14, versículo 24 ao 33. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Essa palavra é abençoada, né? Aqui a palavra do Senhor nos diz no versículo 24: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus, ele tinha dado uma ordem para os discípulos dele irem na frente, né? Atravessarem no barco para o outro lado, e ele ficou. E quando eles estavam indo, o barco foi açoitado pelas ondas. Muitas das vezes, o Senhor vai nos mandar fazer algo, nos mandar fazer uma obra, fazer algo, e quando nós formos fazer, nós vamos enfrentar tempestades, nós vamos enfrentar lutas e guerras. Isso daí nós enfrentamos, nós sabemos que nós enfrentaremos, porque Jesus, ele disse, né, no mundo tereis aflições. Então, se ele falou, nós vamos ter no mundo aflições. E quando nós estivermos fazendo a obra do Senhor, aquilo para que ele nos chamou a fazer, nós vamos sim passar por lutas e por provações. Não é porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer que nós estamos isentos de passar por provações, por ventos, por tempestades. Não. Os discípulos, eles estavam, né? O barco que eles estava sendo açoitados pelas ondas, né? Porque o vento era contrário. Muitas das vezes nós vamos ser açoitados pelas ondas dos problemas da vida. Muitas das vezes o vento, ele vai ser contrário contra nossas vidas. Muitas das vezes vai parecer que tudo que nós estávamos fazendo está dando errado, porque o vento vai estar contrário. Mas o Senhor, ele estará conosco, nos ajudando e nos fortalecendo. Aqui diz, ó, mas a quarta vigília da noite. Aleluia. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aqui passou a primeira vigília da noite, passou a segunda e a terceira. Jesus ainda não tinha ido até eles. E eles estavam enfrentando um problema. Mas quando foi na quarta vigília da noite, Jesus, ele foi até eles. Você pode estar passando por um problema, por uma situação, e você já pode ter passado. A primeira, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Então você está passando essa noite, você já passou a primeira vigília, você já passou a segunda vigília, você está na terceira vigília, mas quando chegar na quarta vigília, o Senhor vai ao teu encontro para te socorrer, assim como ele foi para socorrer os discípulos dele. Amém? Creia. Creia, porque ele não deixou os discípulos dele para trás, ele não abandonou, ainda que ele ficou afastado deles na primeira vigília da noite, na segunda vigília da noite, na terceira, mas quando foi na quarta, ele veio e veio com socorro. E aqui diz mais, ó, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor lhe diz para nós: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Muitas das vezes nós queremos temer as tempestades, as provações, as dificuldades que nós estamos passando. Muitas das vezes o nosso ânimo, ele quer se abater, ele quer se esfriar. Mas o Senhor nos diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não devemos temer. Temer o que pode nos fazer os homens, temer as coisas que nós estamos passando, enfrentando. Amém?
Porque tudo que nós passamos, meus irmãos, é com consentimento do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que nós passamos nessa vida está cooperando para o nosso próprio bem, se nós amamos o Senhor. Amém? E aqui fala: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, ele foi muito ousado, né? Ele pediu para ir por cima das águas ter com Jesus. E Jesus não disse para ele: não vem. Jesus disse: vem. Muitas das vezes nós pedimos do Senhor: Senhor, eu quero algo na minha vida. Nós pedimos algo ousado do Senhor. E o Senhor, ele não nos diz não. Ele nos dará aquilo que nós estamos pedindo. Sabe? Muitas das vezes nós queremos ser muito usados pelo Senhor. E o Senhor, se nós crermos e buscarmos isso no Senhor, ele nos usará. Só que na saída de Pedro do barco até Jesus, ele ia enfrentar um vento forte. Muitas das vezes nós pedimos algo do Senhor, mas para nós conseguirmos aquilo, para que aquela bênção chegue até nós vamos enfrentar ventos fortes. Então, quando nós pedimos algo do Senhor, algo que para nós é grande, algo que nós tantos queremos, nós temos que saber que nós vamos enfrentar ventos, tempestade. Nós vamos saber que nós vamos passar por aflições, sabe? Não é só pedir e quem dera se fosse só assim, né? Nós pedir o Senhor. Muitas das vezes nós pedimos e o Senhor ele responde logo, mas nas outras vezes nós, aleluia, temos que continuar orando e buscando até que o Senhor nos dê aquilo. E Pedro, ele enfrentou essa tempestade, né? Aqui fala assim, ó. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então Pedro, ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Muitas das vezes nós pedimos do Senhor: Senhor, eu quero isso na minha vida, que é algo extraordinário, algo sobrenatural, algo maravilhoso. Só que tem, né, a ida, a nossa caminhada até nós chegarmos naquilo que nós estamos pedindo. Pedro queria ir ter com Jesus por cima das águas. E Jesus disse para ele: vem. Só que tinha caminhada até chegar em Jesus. E aqui fala: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Muitas das vezes nós estamos nessa caminhada em busca... Qual é o que nós mais queremos em Jesus Cristo? É a nossa salvação, é ter a presença dele em nossas vidas. E nós estamos nessa caminhada, meus irmãos, de sermos salvos, de termos a nossa salvação, né? A nossa caminhada é até o reino dos céus. Mas muitas das vezes, nós sentimos o vento forte, vem a tempestade sobre nossas vidas. Então, no momento que nós estivermos passando pelo vento forte, não devemos ter medo. Sabe, Pedro, ele passou pelo vento forte, ele teve medo. E quando ele começou a sentir medo, ele começou a ir para o fundo. Então, quando nós, nessa caminhada que nós estamos indo ao reino dos céus, o nosso alvo é o quê? O céu, é Jesus. Não temos que nos abater com os problemas da vida. Não temos que tirar o foco, que é Jesus, o foco que é o reino dos céus, e nos focar nos nossos problemas. Sabe? Claro que nós não somos cegos. Claro que nós estamos seguindo aqui um foco. O alvo é Jesus, o foco é Jesus, o alvo é o céu, mas nós vamos passar por problemas e claro que nós vamos ter que olhar para aquele problema, buscar uma solução para aquele problema, porque muitas das vezes, aleluia, tem coisas que nós podemos fazer, nós mesmos, resolver, mas tem coisas que nós não podemos resolver. Então nós temos que clamar ao Senhor. Claro que nós vamos olhar para aqueles problemas, para aquelas dificuldades, mas não devemos tirar o foco de Jesus, do reino dos céus, e ficar olhando somente para aqueles problemas. Não, o nosso foco principal é Jesus. O nosso alvo é o reino dos céus. Nós temos que olhar para aquele problema, mas somente para resolver e não para ficarmos lá parado, sabe? E nessa caminhada que nós temos de seguir ao reino, que nós estamos indo até o reino dos céus, vai, aleluia, se apresentar problemas, dificuldades, aflições. Mas não devemos parar, não devemos desistir, não devemos, aleluia, retroceder. E se você está parado, com o seu ministério parado, se você está
aleluia, afundando, se você está perdendo a sua fé em Jesus, se você não ora mais, se você não jejua mais, se você não lê mais a sua palavra, aqui embaixo tem algo para você. Sabe por quê? Porque Pedro ele estava afundando, mas ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: se você está parado por todos os problemas que tu tem enfrentado, se você, aleluia, teu ministério parou, se você não ora mais, não jejua mais, se você não se consagra mais, se você não busca mais a presença do Senhor, pede, clama, aleluia, e pede socorro do Senhor, porque Pedro ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus logo estendeu a mão e segurou. Então, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos e pedimos socorro no Senhor, o Senhor ele estende a nossa mão, ele não nos rejeita. Ele estende a mão para nós, ele não nos rejeita. Ele nos segura em nossas mãos, ele nos socorre. Amém? Ele estende logo a mão para nós. Ele não demora não, quando nós clamamos, dizemos: Senhor, nos socorre, Pai, me socorro porque estou afundando, estou naufragando, a minha fé está, aleluia, a minha fé está diminuindo, Senhor, me socorra porque eu estou parada, não consigo mais orar ao Senhor, não consigo mais jejuar. Clame, peça socorro do Senhor, que Ele estenderá a mão para ti, Ele te salvará, Ele te socorrerá. Amém? E aqui ele disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe, nós não temos que perder a fé. Por mais que nós estejamos passando por problemas, dificuldades, aflições, provações, tempestade, porque nós passamos por muitas coisas. Nós vamos passar por muitas coisas para nós chegarmos ao reino dos céus. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Então nós temos que ser fiel. A palavra do Senhor diz que quem for santo, santifique-se ainda. E quem for sujo, suje-se ainda. Então nós temos que nos santificar todos os dias. Aqui a palavra do Senhor diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe, Pedro ele teve pouca fé e ele duvidou naquele momento. Você pode estar aí tendo pouca fé, você pode estar duvidando. Mas peça que o Senhor te dê fé. Diga para Ele não deixar você duvidar, sabe por quê? Por mais dificuldade que nós estejamos passando, não temos que perder nossa fé. Não temos que duvidar daquilo que o Senhor irá fazer na nossa vida. Daquilo que nós estamos pedindo em oração ao Senhor. Não temos que duvidar que o Senhor ele vai resolver nossos problemas, que Ele vai fazer por nós o impossível, que Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer por nós. Não temos que duvidar, não temos que perder a fé, que o Senhor ele vai fazer isso por nós. Não temos que perder a fé, aleluia, de acreditar naquilo que o Senhor disse que faria em nossas vidas, nas promessas que Ele nos fez. Não temos que desacreditar, não temos que perder a fé. Não temos que duvidar daquilo que Ele disse que Ele vai fazer nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir exatamente tudo aquilo que Ele nos prometeu. Agora, o tempo não pertence a nós, pertence a Ele. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. O Senhor ele vai salvar o teu. Se tu tá orando por eles, Ele vai salvar. Mas não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Quem convence o homem do pecado é Deus, não somos nós. Muitas vezes nós estamos orando por um familiar, por alguém, as pessoas elas querem ali ficar pressionando a pessoa, sabe, para aceitar Jesus. Não, fala do amor de Deus, prega, mas não briga, não tenta forçar nada não, porque não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Quem convence o homem do pecado é o Senhor, é Ele que vai fazer a obra, não é você. Somente ora, confia e espera. Se você está pedindo uma cura, tenha fé que o Senhor ele vai te curar. Se você está pedindo libertação em alguma área, tenha fé que o Senhor ele vai te libertar. Creia que aquilo que você não pode fazer, o Senhor fará por ti. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Sabe, você pode estar passando no meio de uma tempestade, no meio de um vento forte, ondas grandes, mas o Senhor ele vai te colocar dentro de um barco e Ele vai acalmar essa tempestade, esse vento sobre a tua vida. Sabe?